Um grupo de crime organizado capturou o Estado português, meus caros. André Ventura escreve carta a Luís Montenegro e pede a demissão de Luís Neves. E isto foi há 2 dias. Eu publiquei ontem. O líder do Chega enviou uma carta ao Primeiro-Ministro. Essa carta é brutal. Na missiva, a que o Sol teve acesso, defende que a permanência do Ministro da Administração Interna compromete a confiança das instituições, acusa o Governo de não agir perante a gravidade da situação e apela a Montenegro para tomar uma decisão. E diz que as relações entre os 2 partidos, entre a AD, que é uma coligação, entre a AD e o Chega estarão gravemente comprometidas se este ministro inacreditável, mais Robocop, continuar em funções. Vamos ver quais serão os desenvolvimentos deste ultimato, vamos ver o que é que vai responder o Luís Montenegro, que eu já de caras digo que, enfim, não vai responder nada, vai para férias e depois logo se vê. É o que me parece a mim, que vai acontecer. E o Soares também não podia continuar mais tempo calado, ao fim também de 1 semana e 3 dias, o que acontece, cabe agora à PJ explicar, quer dizer, não cabe ao Ministro explicar as suas calinadas todas, as suas manigâncias, as suas manobras ilegais, não, compete à Judiciária, então, mas para isso tem que deter o Ministro, tem que o deter, metê-lo lá nos calabouços e submetê-lo àqueles interrogatórios que nós conhecemos, hein? Pronto, e ao fim de 3 dias de interrogatório, o Ministro há de falar. Estão a ver a subversão que isto leva. Quer dizer, os métodos utilizados pela PJ terão que se voltar contra o seu antigo diretor e atual ministro. Acham que alguém na PJ tem coragem para submeter mais Robocop a esse tipo de inquéritos, a esse tipo de perguntas? Não, claro que não. Se fosse Montenegro, este ministro não estaria em funções. Calma, mas ele não está a falar do mais Robocop. Ele está a falar do ministro da Educação. O ministro foi para o Mundial, diz ele. Foi para o Mundial de Futebol. Foi para um festival de música e não resolveu o problema das famílias. Hã? Mas isto é realmente um bocado demagógico. Sim, o Primeiro-Ministro não devia ter ido 3 vezes ver a bola. Olha, o rei de Espanha só foi uma vez. Foi ontem e deu resultado, porque Espanha sagrou-se campeã. Mas o nosso Primeiro-Ministro foi lá 3 vezes e foi mais gente da Assembleia da República, foi lá o Diabo 4 e foi o Presidente da República, foi toda a gente, para depois sermos eliminados vergonhosamente como fomos. Mas enfim. Mas então, ele acusa o Montenegro de... E tem razão num ponto, que é, não é no futebol, porque não era ele que ia resolver o problema dos exames, mas... pelo menos não estar atento à bronca que já se estava a desenhar há muito tempo sobre os exames. Toda a gente percebeu que os exames não iam ser, as notas não iam ser lançadas a tempo. Toda a gente percebeu isto. Pá, mas ficámos naquela, bem, se os corretores trabalharem dia e noite, o que aconteceu? Se trabalharem durante o fim de semana, o que aconteceu? Pode ser que se consiga o milagre de, enfim, as notas ainda saírem mais ou menos a tempo, mas não se conseguiu. 1.400 alunos não têm notas, não são poucas centenas, são algumas centenas, são 14 centenas, e portanto acontece que esses 1.400 alunos é muita gente, muitos pais, muitas famílias, e os outros que tiveram as notas não acreditam nas notas que tiveram. E isto é preciso dizer-se. Não acreditam, como eu sempre disse e ando a dizer há muitos dias, que eles não vão acreditar, dada esta atrapalhada toda, ninguém vai acreditar, e outro tanto seria eu, se fosse aluno ou se fosse pai de alunos naquelas condições, que já não sou há muitos anos. O que acontece? Os alunos não acreditam. Pois, então recebem folhas trocadas, recebem folhas com caligrafia nitidamente diferente uma da outra. Não é do mesmo aluno. Portanto, há ali uma confusão brutal e as pessoas não acreditam que as notas que estão na pauta possam ser notas normais. Há o caso de um aluno que vinha com média de 7 e teve 19. É uma disciplina que não me recordo agora qual é. Nenhum aluno de 7 pode ter 19, desculpem. Não é possível isso. E nem o contrário. Só se tivesse uma crise de nervos, um aluno muito bom que tivesse uma crise de nervos não conseguisse fazer o exame. Agora, um aluno bom ter 7 é impossível. Um aluno de 7 ter 19 é igualmente impossível. Só quem não anda na escola, como eu andei, 40 anos. Isso é completamente falso. Portanto, eles não têm confiança nas notas e vão requerer a reavaliação de todas as provas. Quando é que isso vai ser feito? Não sei. Quem é que vai fazer isto? Não faço ideia. 12 mil professores vão ter que prescindir das suas férias todas para conseguir agora reavaliar, não é? Ver o recurso dos alunos, que vão ser dezenas de milhares, já não digo centenas, mas que vão ser dezenas de milhares. Nem que seja só metade. Estamos a falar de
150 mil provas. É de loucos, não há tempo para se ver isto outra vez. Então, os professores não vão ter direito a férias? Não sei como é que este amigo vai resolver isto. Não sei mesmo. Cumplicidade criminosa, diz Ventura, que avisa Montenegro que manter Luís Neves significa cumplicidade criminosa. Ele diz tudo, tintim por tintim, com todas as palavras, não falha aqui nada. Portanto, meus caros, alguma coisa vai ter que acontecer. E o caso de Luís Neves, a PJ confirma, houve obra sem concurso. Ora, ele desmentiu sempre isto. Luís Neves foi a 3 programas de televisão, ele próprio é que pediu para ir, para ser entrevistado, e foi, e desmentiu nos 3 que houvesse algum caso de obra sem concurso. Ora, isso é mentira, isso é falso. Mais uma vez, Luís Neves não diz uma verdade. É falso, está aqui provado, a PJ confirmou. Houve obra sem concurso. E digo mais, eu cá para mim não posso provar, mas estou convencido que a esmagadora maioria das obras da PJ, enquanto este diretor lá esteve, foram todas feitas sem concurso. Porque ele acabou por dizer, ele diz uma coisa e depois a seguir desmente-se, não é? Aquela inteligência, não é? E ele desmente-se a si próprio. Então ele diz uma coisa e na frase seguinte desmente-se. Ele disse, são todas feitas com concurso. E às vezes convidamos as empresas que já conhecemos. Então, mas se convidam as empresas que já conhecem, isso não é concurso, isso é um convite, ok? Podem convidar 3 e ver o melhor preço, mas isso não é um concurso público, é um concurso a empresas convidadas. É preciso ver a diferença, ele está a mentir. E agora a Judiciária diz, não, é que nem isso houve. Não houve concurso, mas foi nenhum. Nem empresas amigas, nem empresas inimigas. Não houve. Ponto final. Ele escolheu esta empresa. És tu, anda cá. E nem perguntou quanto é que era, pelos vistos. Ou talvez tenha perguntado, mas tanto faz. Falava-se em 1,9 milhões das obras da Guarda e Évora, e afinal de contas já vai em 2,1, já que há uma derrapagem de pelo menos 200 mil euros. Ninguém sabe para onde é que foram, não é? E depois os comentecos anti-Ventura, foi anteontem, que vieram ser entrevistados no programa deste amigo, disseram exatamente o que eu ando a dizer. Só que eu digo antes. Claro, eu tenho as minhas redes sociais pequeninas, 250 mil pessoas que me seguem, e as televisões têm mais, se bem que a CNN não sei se terá muito mais. Vieram agora os comentecos, passado uma semana, mais de uma semana, reparem, vieram dizer exatamente aquilo que eu ando a dizer desde o início deste processo. Os meus vídeos estão cá todos, é só andar para trás e ver, está lá tudo, e a data deles é inacreditável. Eles dizem exatamente o que eu digo, mas com 48 horas no mínimo de atraso. O Luís Neves e Montenegro tentaram descredibilizar o jornalismo, a Felícia Cabrita pede que o PGR quebre o silêncio, mas PGR ainda só falou, a Procuradora-Geral da República só falou ainda dos exames, quer saber o que se passou com os exames e com as notas. Bom, ainda não falou do Luís Neves, do nosso Mar Robocop. Portanto, nós continuamos à espera que a Procuradora-Geral da República ou alguém venha explicar o que é que está a acontecer com este inacreditável Ministro da Administração Interna. Mas até agora ainda ninguém abriu a boca nesse sentido. Cá está a empresa familiar de Luís Neves na mira do fisco, pois mal feito fora, depois de tanta desgraça, tanta notícia, tanta atrapalhada, a empresa que a mulher do ministro criou, a mulher, não é dele, mas ele diz que era ele que pagava, recebe turistas num dos montes alentejanos, mas não tem imóveis em seu nome. As contas também não batem certo. Apesar do capital social perdido, continua a funcionar. O que interessa é que o fisco já não está a dormir e pelo menos o fisco já abriu os olhos. Aqui podem ver o tanquezinho aqui ao lado, não sei se conseguem ver, está ali o tanquezinho ao lado. Greve nacional de 5 dias na Força Especial de Proteção Civil a partir de segunda-feira. Portanto, a partir de hoje, claro que eles estão fartos de trabalhar, é a hora de fazer greve. Isto de congressos e seminários, isto é muito cansativo. Estrangeiro de 22 anos detido no aeroporto de Lisboa com vários quilos de droga destinados a festival. Estrangeiro? Não podem dizer que é estrangeiro. Não podem, isso é xenofobia. Não podem dizer estrangeiro. Os estrangeiros não cometem crimes. Ouçam, aprendam o que bem nos ensina o ministro Mai Robocop, o amigo do Bob Construtor, o dono daqueles montes alentejanos que têm aqueles tanques. Aprendam o que ele nos ensina. Ele ensina-nos que nenhum estrangeiro e nenhum imigrante é criminoso.